Olá, estudantes da quinta fase da EJA do Centro de Mídia de Educação do Amazonas. Eu sou o professor Josino Malagueta, do componente de História. E vou convidar vocês a entrar no barco, na canoa do conhecimento, para que a gente possa navegar e descobrir muitas coisas aqui na história. Mas, para iniciar essa conversa, nós vamos então conhecer o objeto de conhecimento da nossa aula, que é o iluminismo e a formação dos Estados Unidos. E como detalhamento, nós temos a Inglaterra aperta o laço, o processo de independência e a Constituição dos Estados Unidos. Vamos lá? Muito bem, e vamos começar então falando a Inglaterra aperta o laço. E você vai me perguntar, professor, mas a Inglaterra aperta o laço de quem e por quê? E aí é o que nós vamos ver agora. Vejam lá, entre os anos de 1756 e 1763, a Inglaterra, em aliança com a Prússia, entrou em guerra, a famosa Guerra dos 7 Anos, com a França, certo? Vamos lá? Que tinha como aliados a Áustria e a Rússia, pelo controle de regiões coloniais. Lembrem-se que nesse período nós estamos vivendo aí, né, o período das navegações, das grandes navegações, o período aí do metalismo, não é isso? E os países europeus estão buscando colônias, possessões coloniais, certo? Vamos lá, a Inglaterra vai sair vitoriosa da guerra, consegue vários territórios, entre os quais o Canadá, né, a Índia e outras possessões. No entanto, os esforços de guerra arruinaram suas finanças. Vocês sabem que a guerra é caro, fazer guerra é caro, não dá para você fazer guerra e sair com muito dinheiro, não é isso? E é exatamente isso que vai levar aquilo que nós falamos lá no começo de a Inglaterra aperta o laço. Vamos ver? Então, vejam lá. Para recompor as finanças e sair da crise financeira, a Inglaterra lança mão de impostos sobre os colonos. É exatamente isso que vai acontecer. Então, a princípio, né, a Inglaterra deixou aí as colônias da América do Norte um pouco aí autônomas. Elas começaram o que chama de negligência salutar, não é isso? A Inglaterra não estava muito preocupada com essas colônias porque elas não eram financeiramente rentáveis, a não ser ali as colônias do sul, que desenvolveram aí uma agricultura chamada de plantation, né, que, por ter um clima subtropical, era favorável aí para a cultura de produtos, como, por exemplo, algodão, tabaco, né, e outros produtos aí desse clima. E aí a Inglaterra vai ficar um pouco aí ligada com as colônias do sul, mas o restante das colônias, lá do norte principalmente, vão se desenvolver de forma autônoma, como nós vamos ver. Então, o que acontece? Vocês sabem, quando um país está com seus cofres vazios, o que ele faz? Ele vai, então, aumentar impostos. É isso que vai acontecer. Vejam lá. Para cofres vazios, a solução é impostos, não é isso? Então, a Inglaterra vai lançar mão de impostos para recompor as suas finanças. Ela vai lançar vários impostos, por exemplo, do açúcar, né? E entre esses aí, ela criou o chamado, os ingleses criaram aí a chamada Stamp Act, que é a lei do selo. Isso aconteceu em 1775, que obrigava a colocação do selo real em todas as mercadorias que circulavam pelo território norte-americano. Esse selo que vocês estão vendo aí, ó, tudo, até um jornal que saísse dali tinha que ter o selo. Imagine uma carta que você vai no correio, para você mandar essa carta, ela não tem um selo. Então isso a Inglaterra implantou em todas as colônias ali da América do Norte, das suas colônias da América do Norte.
Então, a lei do selo, nada poderia sair sem esse selo. Quando você colocava o selo, você pagava imposto, né? E nós vamos ver que isso não vai agradar os colonos. Então, a taxação gerou fortes protestos dos colonos, obrigando o governo inglês a revogar a lei em 18 de março de 1766. A pressão foi grande e o governo deu uma recuada, né? O rei da Inglaterra. Porém, nós vamos ver o seguinte, os colonos lançaram um grito de guerra. Qual era o grito de guerra que eles lançaram? Tributação somente com representação. Lembrando aos ingleses que as 13 colônias não tinham representação no parlamento inglês. Vejam, como que os colonos norte-americanos aqui da América do Norte, eles se achavam ingleses, eles se achavam, simplesmente, eles tinham saído de lá por problemas, por exemplo, de perseguição religiosa, né, ou por outros problemas, ou até mesmo para desafogar um pouco a população da Inglaterra, porque nós estamos vendo que nesse período aí a Inglaterra está desenvolvendo aí a sua revolução industrial, está desenvolvendo a indústria, e aí muita gente, a questão do cercamento, muita gente vai para a cidade, e o que acontece? A cidade vai inchar de pessoas. Então, para desafogar aí a questão da população, eles vão mandar alguns desses seus compatriotas para a América. E eles vão vir então para cá, mas vão vir como filhos da Inglaterra. Eles se sentem ingleses, se sentem filhos da pátria, né? E como é que a Inglaterra está tratando ele dessa maneira? Então, os colonos vão se revoltar. Como que eles podem ser taxados se eles não têm representantes no parlamento para defendê-los? Claro que todo o parlamento, você vai querer eleger pessoas que vão estar sendo seus representados ali, não é isso? Lá no parlamento. Os colonos não tinham ninguém. Então eles vão, então, a partir daí, dizer, olha, sem taxação, sem representante, não dá. Então eles vão começar, então, questionar essa taxação aí. É legítima a taxação que a Inglaterra faz dos colonos? Então eles vão questionar essa questão aí. E vão partir para boicotes, vamos ver lá, ó. Os boicotes levaram o parlamento a revogar a lei do selo para manter as aparências. Mas a lei declaratória reafirmava a autoridade do parlamento inglês sobre todos os colonos. Os ingleses vão permanecer aí desenvolvendo impostos, taxando, porque eles precisavam levantar as suas finanças. E uma das formas de levantar as finanças era taxando aí os colonos, cobrando imposto, não é isso? Impostos e taxas dos colonos. Vai atrapalhar aí o desenvolvimento das colônias, porque a princípio essas colônias elas eram como que fossem autônomas, né? Eram colônias da Inglaterra, porém ela estava ali quase que na sua autonomia. Cada colônia, né, como as 13 colônias desenvolveram aí, elas tinham suas leis, tinham os seus costumes, as suas lideranças. Então não estavam muito ali, não estavam vivendo sobre a liderança da Inglaterra. É o que nós chamamos lá da negligência salutar, não é isso? Porém, a Inglaterra começa então a pressionar aí os ingleses. Os ingleses não, os ingleses, mas que vivem aqui na chamada América, nas 13 colônias da América do Norte, não é isso? E essas colônias, são colônias que vão produzir, né, que tem aí quando nós vimos as colônias do Norte, elas vão se desenvolver mais no sistema de pequenas propriedades, vão desenvolver o comércio, vão desenvolver também a manufatura, não é isso? Elas vão desenvolver um comércio que é chamado de comércio triangular. Ali da Nova Inglaterra, né, da região de Massachusetts, ali eles vão comercializar com as Antilhas, vão comprar melado ali nas Antilhas, o açúcar, volta para a América do Norte, aí eles vão manufaturar isso aí, vão transformar em produtos, em rum, né, aquela bebida, né, uma bebida alcoólica, e eles vão então para a costa da África, vão vender isso lá, trocar por ouro ou por outras mercadorias, volta para as Antilhas
novamente, e aí eles compram mais melaço e voltam novamente e vão então comercializar e formar aí a sua autonomia financeira e econômica, é isso? E a lei, as chamadas leis intoleráveis, vão dificultar aí aos colonos o seu desenvolvimento, é isso? Nós vamos ver aqui, nessa nossa animação, como que as colônias comercializavam aí com a Inglaterra, né? Principalmente as colônias ali do sul, que vão desenvolver produtos. Vejam lá. A princípio, os ingleses não tinham grandes interesses econômicos em suas 13 colônias americanas, como nós já falamos, que é a negligência salutar. Essas colônias eram vistas como possessão, não é isso? E lugar para onde levavam os seus compatriotas indesejáveis, aqueles que não estavam, né? Ou então principalmente os peregrinos, né? Os puritanos ali na questão da religião, que eram discriminados, eles então iam lá para a América, e aí eles desenvolveram o comércio, desenvolveram a agricultura. Tudo mudou quando no século XVIII, a Inglaterra criou as leis chamadas leis de navegações, que objetivavam fazer as colônias produzir para a metrópole, trazendo riquezas para a burguesia inglesa. Por isso nós vamos ver o título da nossa a Inglaterra muda a sua política, né? A política de colonização. Vejam lá, nessa animação que nós estamos vendo aí, nós estamos vendo quais eram os produtos que os colonos produziam. Vejam, o arroz vinha das Carolinas, tanto da Carolina do Norte como da Carolina do Sul. O fumo vinha da Virgínia e o alcatrão e a madeira da Nova Inglaterra. E era levado para a Escócia, era exportado para a Inglaterra e para a Escócia. E essa exportação era uma exportação autônoma, né, dos colonos. Eles tinham essa autonomia. E a Inglaterra vai, com a sua nova política, prejudicar essa autonomia comercial dos colonos. Então, a proibição de importação por parte das colônias e suas manufaturas seriam controladas para que não viessem ameaçar a indústria da metrópole já estabelecida. Lembre-se que nós falamos da Revolução Industrial, que está se desenvolvendo aí na Inglaterra. A Inglaterra vai ser a grande potência desse período, porque ela vai desenvolver, né, a indústria. Mas as colônias do Norte, principalmente as colônias do Norte, elas estão desenvolvendo a manufatura. Elas estão desenvolvendo o comércio, desenvolvendo também a manufatura. Eram, como nós vimos, uma colonização de povoamento que vai se desenvolver em pequenas propriedades, com a agricultura familiar, né? Grupos vai ter poucos escravos aí. Já no sul nós vamos ver que a política e a produção se dava no chamado plantation, né? Nas grandes propriedades, grandes latifúndios que vão trabalhar principalmente com a mão de obra escrava. Então nós vamos ter um sul que é escravista, ou escravocrata, e o norte menos escravo, embora tenha também escravo lá. É isso? Muito bem. Bom lembrar que as colônias não obedeciam essas leis, já que o contrabando corria solto. E aí a Inglaterra vai começar a criar leis para proibir, né, esse contrabando que acontecia aí. A lei do selo vai buscar frear tal situação, colocando os navios da marinha inglesa em perseguição dos contrabandistas. Então, apesar de a Inglaterra criar as leis, os colonos vão continuar contrabandeando, fazendo aquele comércio triangular que nós falamos, né? E desenvolvendo o comércio, desenvolvendo também a sua manufatura, lá em cima, lá na região das colônias do norte. E aí vai, então, pressionar. E o que acontece com essa pressão que a Inglaterra faz sobre os colonos? Eles vão reagir, e é o que nós vamos ver agora. A classe dominante, né? A classe dominante vai reagir a essas questões aí
da pressão que a Inglaterra faz sobre os colonos. A classe colonial dominante vai reagir, né, à pressão da Inglaterra. A elite colonial, vendo seus interesses pessoais de enriquecimento e o desenvolvimento das colônias prejudicados pelas restrições metropolitanas, se rebelou, né? Não vai aceitar. Então veja, a princípio a Inglaterra não coloca em prática ali o pacto colonial, né? A questão do pacto mercantilista, mas depois da guerra, né, que nós vimos depois da Guerra da França, para levantar suas finanças, ela vai então levantar essa questão aí, né, do pacto colonial e do chamado mercantilismo. Além das restrições impostas, os ideais do iluminismo também vão influenciar a independência das colônias americanas. Então os colonos vão dizer, olha, não dá mais para a gente ficar subjugados à Inglaterra. Apesar de nós sermos ingleses, a Inglaterra não nos considera ingleses, não nos trata como ingleses, não nos trata como cidadãos. E se ela não nos trata como cidadãos, nós temos que nos tornar independentes, cortar as relações, cortar o cordão umbilical, né? Vejam, todas essas questões aí da pressão de impostos, de taxação sobre os colonos, que é chamadas leis intoleráveis, né, que os colonos falavam, as ideias iluministas também vão florescer aí na colônia e vão fazer com que o pensamento iluminista seja colocado em prática. Vejam lá, palavras como razão, humanidade, felicidade e liberdade alimentaram os discursos de filósofos políticos como Benjamin Franklin e Thomas Jefferson, no combate às interferências inglesas na vida dos colonos. Então vejam isso, essas ideias são ideias iluministas, né? Ideia de liberdade, ideia de igualdade, né? Que vai ser desenvolvida ali pelos colonos. Eles vão então criar chamados grupos secretos, organizações secretas que vão se reunir para conversar, para discutir, para dizer, olha, não dá mais, como é que nós vamos fazer, né? Não tem como a gente conseguir continuar aí sendo cidadão de segunda categoria, né? Porque se nós somos ingleses e a Inglaterra não nos trata como ingleses, então nós precisamos reagir e foi isso que foi feito. Então, acreditavam na liberdade econômica e política e defendiam que as colônias deveriam ser autônomas, né? Livres de nobres e de reis, embora aceitassem a escravidão dos negros, porque tanto nas colônias do sul como nas colônias do norte tinha escravos, não é isso? Os ideais iluministas levaram os colonos americanos a criarem uma nação nova, onde pela primeira vez as ideias iluministas foram colocadas em prática. Até então, as ideias iluministas eram apenas teóricas, né? Apenas ideias filosóficas. E os americanos aí do norte, os colonos do norte, vão colocar isso na prática. E aí que nós vamos ver agora que é o processo de independência dos Estados Unidos. Os colonos, a princípio, não queriam o rompimento com a Inglaterra. Pretendiam que o parlamento inglês fizesse pequenas modificações na Constituição. Por exemplo, revogar as leis que prejudicavam os colonos, as tal das leis intoleráveis, né? Eles queriam apenas que fossem tratados como ingleses. Veja, o fato de 60% dos brancos serem de origem inglesa também era considerado, pois não se sentiam à vontade para romper com a pátria-mãe. Não vamos cortar o cordão umbilical, não vamos separar da Inglaterra, nós somos também ingleses. Era isso que eles pensavam, né? Mas a Inglaterra não via eles assim, não via eles como também filhos da pátria, não é isso? Então, no parlamento, os colonos americanos recebiam apoio de deputados, por exemplo, o deputado Whig, né, do partido Whig, que eram contrários à excessiva tributação dos colonos, assim como comerciantes que tinham interesses na América. Então, os interesses daí também eles estão em jogo, né? Mesmo sendo parlamentares ingleses, eles tinham interesse na colônia, porque eles faziam comércio, faziam parte
desse surgimento aí de uma burguesia nascente que se dava ali na Inglaterra, e eles conseguiu esse aumento do seu capital com a comercialização com as colônias. Então o governo inglês não queria uma guerra com os colonos também, com receio dos seus inimigos europeus, como a França, por exemplo, que esperava apenas o momento certo para ameaçar o governo inglês. Lembra que a Inglaterra tinha ganhado a guerra ali da França, né? E com isso ela tinha pegado algumas possessões coloniais da França e tinha ampliado o seu território colonial. E aí nós vamos para as principais causas que levaram à independência das 13 colônias. Vamos lá, o rompimento foi fruto da pouca habilidade da Inglaterra em negociar, né, e fazer as concessões rápidas e amplas exigidas pelos colonos. Os colonos desejavam que eles fossem tratados como ingleses, né? Mas, na verdade, os ingleses não o viam dessa forma, certo? Então, a falta da habilidade, a inabilidade dos ingleses para negociar com os colonos. O outro ponto forte foi a lei do chá, né? A lei do chá, o Tea Act, né? Que proibiu que os colonos comprassem o chá diretamente da Índia, obrigando-os a comprarem exclusivamente da metrópole. O que acontece? Como nós vimos antes, né, os colonos americanos, eles tinham, principalmente ali os do norte, faziam aquele comércio triangular, eles iam, compravam diretamente da Índia o chá, né, e a Inglaterra proibiu. Por quê? Ela botou em prática ali o pacto colonial, né, o mercantilismo. Os colonos tinham que comprar apenas da metrópole, vender para a metrópole e comprar da metrópole. Por exemplo, na questão ali do melaço, a lei dizia, os colonos só podem comprar das Antilhas que forem inglesas, né? Não pode comprar de outras, mesmo que fosse mais barato, os colonos não podiam comprar, porque a Inglaterra proibia. Imagina, como é que os caras vão aceitar pagar mais caro, né, por um produto, se eles podiam comprar mais barato, só porque a metrópole quer que ele compre dele, né, e não de outro. Então não vai acontecer. Eles vão, então isso vai criar aí uma certa rebeldia, né, na população. Então os colonos, disfarçados de índios, jogaram toda a carga de chá dos navios ingleses no mar, fato que ficou conhecido como Boston Tea Party, festa do chá de Boston, que aconteceu em dezembro de 1773. Né? Os colonos vão jogar todo o chá, imagina, todo o carregamento de chá que veio da Inglaterra, como forma de boicotar e para dizer, olha, nós não queremos, não aceitamos esse tipo de lei, eles vão então jogar todo o chá fora. E isso vai fazer o quê? Os ingleses vão ficar tranquilo, quietinho? Não, eles vão mandar o exército para lá, vão mandar soldado, vão fechar aí o porto de Boston. Vamos ver como é que aconteceu isso aí. Vejam lá, o governo inglês, como represália, mandou fechar o porto de Boston, capital da colônia, e suspendeu a Constituição de Massachusetts até que os colonos pagassem o preço do chá lançado ao mar. Imagina, é um dinheirinho aí, né, bom, os carregamentos dos navios todos jogados ao mar, como é que eles iam pagar? Isso ia cada vez mais fazendo com que os ânimos, né, ficassem acirrados entre colonos e metrópole. Massachusetts faz uma convocação para o Congresso da Filadélfia, a fim de discutir a questão, sendo que apenas a Geórgia não enviou representantes. O Congresso foi votado, no Congresso foi votada a chamada Declaração dos Direitos dos Colonos. Veja, é um processo, é um segundo passo aí para a independência das 13 colônias. Então, nesse Congresso, eles vão discutir, olha, gente, não dá mais, a Inglaterra está forçando a gente a se separar, não é isso? Então, a Declaração dos Direitos dos Colonos afirmava o direito de todo cidadão não ser taxado sem o seu consentimento e pedia ao rei a suspensão das limitações
mercantilistas, né, ao comércio e à manufatura colonial. Vejam lá que eles vão detalhar aí na Declaração do Direito dos Colonos que não dá mais para suportar. Então, os colonos, como eles não tinham representantes no parlamento, eles não podiam ser taxados daquela forma. Então, vejam lá. Então, o cidadão, para ser taxado, né, ele precisa ter representação. Então, as leis mercantilistas estão forçando, né, aos colonos a romperem com a sua metrópole. O rei declarou as colônias em estado de rebelião. Significa dizer, ó, não aceitamos essa declaração e vocês estão em estado de guerra conosco, né? Então, esse estado de rebelião é estado de guerra. Então, nós não vamos aceitar isso. E aí, então, nós vamos passar para o processo, né, propriamente da guerra da independência das colônias americanas. Tudo isso aí vai levar ao que nós chamamos de guerra da independência, né? Então, os colonos vão realmente romper com a sua metrópole, com a sua mãe, né? A mãe metrópole, que é a Inglaterra. Vamos lá? Muito bem. Então, vejam lá. A Guerra da Independência tem como seu chefe aí do exército o George Washington, que liderou o exército colonial em 1775, que mesmo desfavorável no início aos colonos, no dia 4 de julho de 1776, o segundo Congresso da Filadélfia aprovou e publicou a Declaração da Independência dos Estados Unidos, documento redigido por Thomas Jefferson. Vejam, o George Washington, ele era um fazendeiro rico ali do sul das 13 colônias, fazia parte ali do sul, que eram regiões dos latifúndios, dos plantations, né? E ele vai, então, comandar o exército. Vejam, mas eles vão, então, no segundo congresso da Filadélfia, eles vão declarar a sua independência. Vamos ver, então, o que dizia o documento lá que eles redigiram no segundo congresso da Filadélfia. Dizia o documento: todos os homens nascem iguais, dotados pelo seu Criador, com certos direitos inalienáveis. Entre estes está a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Para assegurar esses direitos, são instituídos governos entre os homens. Quando qualquer forma de governo se torna destrutiva destas, é um direito do povo alterá-la ou aboli-la, e instituir um novo governo, estabelecendo suas bases em tais princípios e organizando seus poderes de tal forma que lhes pareça mais capaz de resultar em sua segurança e felicidade. Muito bem. Vamos então lá para o desfecho da Guerra da Independência. O desfecho da Guerra da Independência. No início, principalmente nos 2 primeiros anos, os colonos enfrentaram muitas dificuldades na guerra por falta de preparação do seu exército e por insuficiência das armas. Eram apenas colonos, né, que estavam ali formando um exército. A autonomia política das 13 colônias criou a dificuldade em formar um governo centralizado e assim com a simpatia de colonos partidários com a monarquia e que não queriam o rompimento com a Inglaterra. Os colonos tiveram o apoio da França e da Holanda e da Espanha e enviaram soldados para auxiliar na guerra. A Inglaterra foi derrotada e em 1783 reconheceu a independência dos Estados Unidos no chamado Tratado de Versalhes ou Tratado de Paris. Esse processo de emancipação das 13 colônias inglesas na América do Norte é descrito por muitos historiadores como Revolução Americana, porque realmente foi uma revolução na questão do poder. Pôs fim o pacto colonial, inaugurando uma nação fundamentada no liberalismo. E aí nós podemos ver, né, as 13 colônias formadas aí desde Nova Hampshire até Geórgia, né, que são as 13 colônias aí. Essas colônias vão estar divididas em colônias do norte e colônias do sul, ou então colônia do norte, colônia do centro e colônias do sul. Muito bem. E aí a Constituição de 1787. Vamos lá? A elite colonial pretendia a formação de uma nação diferente da metrópole. Aqueles que não concordavam com isso tiveram seus bens confiscados e repatriados para a Inglaterra.
Pensava-se instituir um governo menos centralizador e com mais autonomia política e liberdade individual. As 13 colônias foram transformadas em estados que conservaram sua Constituição e o direito de emitir moedas, entre outras liberdades. Em 1777, durante a luta da independência, foram criados os artigos da Confederação dos Estados Unidos, embrião da futura nação. E em 1787, a Convenção da Filadélfia foi elaborada a Constituição que, mesmo sem pretender um Estado forte e centralizado, reservou algumas atribuições ao governo central. A Constituição de 1787 é revolucionária e igualitária, com um desenho nítido dos 3 poderes independentes e harmônicos. O governo federal era forte o suficiente para manter a ordem e a propriedade privada, porém, não para ameaçar a autonomia dos estados e os direitos individuais. Muito bem, ficamos por aqui, agradecendo a todos, pela nossa aula. Esperamos que vocês tenham compreendido aí esse nosso tema de hoje.